Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92.9-8441-0010, manda o WhatsApp pro Maninho, para participar do Humanos Radio Show. Quero saber como é que tá, como é que você tá no seu relacionamento, porque ontem foi Dia dos Namorados, né? E hoje eu trouxe uma advogada da família, especialista em divórcios, regimes de bens, pensão, doutora Júlia Zimmermann. Segunda vez comigo, né, Ju? Prazer em receber. Como é que tá, doutora? Tudo bem? Boa tarde, Mano. Obrigada pelo convite. Sim, é a segunda vez que eu venho aqui. É sempre uma honra um convite teu. Não, fico feliz de recebê-la. Seguinte, você estava falando para mim que o Dia dos Namorados, né? E existe, eu sei que existe, a gente tá conversando ali fora, eu sei que existe entre os mais abastardos, né? Entre a classe mais alta, uma modalidade, é comum eles fazerem contratos de namoro. Isso é verdade mesmo? Deveria ser mais comum, mas sim, eu vejo que as pessoas, principalmente com mais patrimônio, com mais dinheiro, geralmente também já são pessoas um pouco mais, com um grau de instrução mais alto, com, enfim, uma preocupação maior também. Eles se preocupam, sim, têm se preocupado cada vez mais em fazer o contrato de namoro. Tá, mas vamos lá, é porque quando você fala de contrato de namoro pro afegão médio, isso aí é inaceitável, né? Porque não tem nada, vai namorar, vai fazer contrato. Isso é coisa de realmente quem tem dinheiro, quem tem posse, quem tem bens. O que acontece é que o contrato de namoro, ele é uma ferramenta muito útil quando a gente quer evitar uma discussão de existência ou não de união estável. A intenção não é fazer um contrato de namoro para constituir um namoro, e sim para desconstituir uma união estável. Entendi. Essa é a intenção, é evitar um reconhecimento que possa gerar, por exemplo, uma partilha de bens. Tá, mas vamos lá. Tem aquela história, eu vi muita gente dizendo que, comecei a namorar, se ela levar escova de dente para minha casa, é união estável. O que define união estável no caso de um namoro? Então, a união estável, ela é basicamente a posse do estado de casado. Quando um casal passa a se enxergar, se entender, se comportar como se casados fossem, com a intenção de constituir família. No namoro tu não tens isso, tu não se comporta como casado, ele é um momento anterior do relacionamento, né? Tu não se comporta como casado, normalmente tu tá ali amadurecendo as ideias para ver se tu vai querer ter uma vida com aquela pessoa, né? Então, o contrato de namoro, ele vai basicamente dizer, não, a gente não se entende como casados, nós apenas namoramos. E isso não significa que, por exemplo, não possa inclusive morar junto. É possível colocar no contrato de namoro uma cláusula em que, apesar da coabitação, ainda assim eles só namoram e não se entendem como se casados fossem. Tá, mas vamos lá, mas se dormir junto na mesma cama, dividir conta e morar junto, no meio que não define uma união estável? Não necessariamente, porque assim, a união estável, ela é muito subjetiva, né? Tu precisa ter essa intenção de constituir família, tu precisa se comportar, se enxergar como casado. E morar junto, ou dormir junto, dividir contas, não necessariamente é isso, né? Tá, mas num relacionamento, geralmente um pode pensar uma coisa e outro pode pensar outra. Exatamente, e aí que entra a necessidade, a importância de regulamentar por contrato, porque daí tu tem as claras, enquanto que quando tu não tem um documento, tu tá só no achismo de cada um. E é muito comum, normalmente as ações judiciais em que se discute união estável, elas acontecem nesse sentido. Um entende que era uma união estável e o outro diz, não, eu estava só namorando, eu não queria constituir uma família, eu não me entendia casado contigo. É loucura isso, né? Loucura, tá, mas é falta de comunicação entre o casal normalmente, né? Falta de alinhar juntos, de conversar abertamente sobre isso, para entender como o outro se vê na relação. Mas não tem aquele lance também de dizer o seguinte, a gente acabou de começar a namorar, você pede um contrato, você tá desconfiando de mim? Da outra vez que eu vim aqui na entrevista, eu falei, conversa fácil, relacionamento difícil, conversa difícil, relacionamento fácil. Tá, pior que é verdade, né? É verdade, tenham essa conversa, conversem sobre perspectiva de vida, de futuro, de relacionamento. Por mais difícil que seja, às vezes vai sim criar um clima ali no relacionamento, mas também se o relacionamento é saudável e é forte o suficiente, ele depois se resolve, né? Você tá falando isso, mas geralmente quando você começa um relacionamento, o primeiro mês ali é o mês pra você pedir qualquer coisa, né? Não, é verdade, assim, o primeiro mês do relacionamento é o que você pode botar as cláusulas do relacionamento na mesa, que meio que todo mundo aceita tudo, né? Depois o pessoal vai mostrando as suas caras.
Exatamente. E aí, se as pessoas são instruídas e se preocupam, é claro que ninguém vai assim, começou a namorar, já vai procurar um advogado, fazer um contrato. Também não é dessa forma que funciona, né? Mas quando o relacionamento começa a avançar, que começa a ir para essa coisa de um ter a chave da casa do outro, deixar coisas lá, ficar dias seguidos lá, aí sim vai se tornando necessário regulamentar. Ou fazer um contrato de namoro, porque ele vai facilitar numa eventual discussão judicial de existência ou não de união estável, ou já conversem, não, então a partir de agora vamos nos entender como se casados fôssemos e vamos fazer um contrato de união estável. Tá, e o inverso pode acontecer no sentido de que estamos namorando, temos um contrato de namoro, porém, né, quero entrar com processo porque acredito que já estou em união estável. Vai existir ou não vai, ou o contrato vai anular tudo? Não, assim, o contrato de namoro, ele não tem validade absoluta. Por entendimento do STJ, ele é um indício de prova para fins de instrução probatória numa ação judicial para o juiz avaliar. Não, realmente era só um namoro, e aí tem aqui um documento que reforça essa intenção do casal de apenas namorar. Ou, não, apesar deste documento, eu acho que o juiz vai analisar as provas, vai ver assim, não, depois desse documento, a relação se intensificou, se aprofundou e passou a ser uma união estável. Então, ele não tem validade absoluta. Isso é uma coisa que eu sempre explico lá no escritório. Mas ele é um forte, uma prova, assim, bastante robusta, né? Para dar esse convencimento para o juiz do que ele vai decidir. Quando você fala de provas, por exemplo, quais são as provas, geralmente, que são apresentadas para classificar a união estável? Geralmente, entrosamento financeiro, não necessariamente uma dependência econômica, mas assim, um pagar contas da casa, o outro paga as outras contas, enfim, um certo entrosamento. Normalmente, a existência de filhos também é um forte indício de união estável, principalmente quando, por exemplo, tem filhos com idades bastante diferentes, assim, né? Já demonstra que o relacionamento era de longa data. Enfim, a coabitação também, apesar de não ser nem obrigatória num casamento ou união estável e também de não ser proibida num namoro, mas morar junto geralmente demonstra essa posse do estado de casado, né? E aí a gente demonstra também como que o casal se apresentava socialmente, apresentava como namorado, apresentava como minha mulher, meu marido, mesmo sem ter um casamento formalizado, sabe? E isso é posse do estado de casado, é tu se comportar como se tu fosse casado. E com essas provas todas, estar como dependente em clube, tipo no clube, no Mampituba, ali no Criciúma Esporte Clube, enfim, tu tá ali como dependente. Já vale também. Tudo isso a gente coloca. Tá, e print... Cadastrado como morador no condomínio, para ter o acesso. Tem um monte de coisa, né? Que você nem nota e vai fazendo. Exatamente. Por exemplo, print de rede social vale como prova para juiz? Isso vale. Tudo isso é um conjunto probatório. Tudo a gente coloca lá e o juiz vai analisar no todo. Nada é uma prova absoluta, né? É uma prova única. É um conjunto de uma obra. Exatamente, é um conjunto. Só que daí você entrega um monte de coisa pro juiz e ele vai ver, peraí, né? Realmente existe aqui e existe caso também de que não tem muita coisa para provar e o cliente quer que prove. Com certeza, né? Com e aí, certeza. Você não tem o que fazer, né? Vai fazer o quê? Muitas vezes assim, a gente até entra com a ação judicial pedindo reconhecimento e aí é uma questão de ver se a outra parte vai negar, porque às vezes o outro também se entendia numa união estável, apesar de não terem formalizado, e aí na defesa dele ele vem e reconhece que viviam em união estável. Aí a partir dali só se discute partilha de bens e obrigações, né? Doutora, mas por exemplo, existe um prazo para estar junto, né, definido como união estável? Por exemplo, eu posso ficar um mês em união estável, já tem que separar tudo as coisas, tem que dividir bem? Exatamente, não tem prazo para que a união estável seja reconhecida. Tu não precisa assim, eu estou em união estável por 5 anos, então agora eu tenho direitos. Não, um mês de união estável já vai garantir direitos relacionados àquele um mês de união estável. Adquiriu algum bem naquele um mês, vai ser partilhado. Daquele mês. Exatamente. Não é que você vai dividir tudo que a pessoa tem também. Numa ação judicial, ou mesmo no contrato, quando é feito, se estipula um marco inicial dessa união estável. O exato momento em que o casal parou de namorar e passou a viver como se casados fossem. Daquela data em diante, normalmente é aplicado o regime da comunhão parcial. Quando o casal não formaliza antecipadamente, sempre se aplica a comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi adquirido dali em diante dessa data tem que ser partilhado. Na sentença judicial vem exatamente assim: reconheço que do período tal a tal o casal viveu em união estável e determina a partilha dos bens adquiridos no período. Aí carro, casa, o que vier. Tudo que vier, direitos e obrigações.
Eu acho louco isso aí. E não tem muita gente que fica indignada com as respostas do juiz? Sempre tem um lado que está indignado. Sempre tem, né? Processo judicial é difícil agradar os dois lados, né? Sempre tem um que sai... Na verdade, assim, geralmente as duas partes saem desagradadas, né? Porque um queria não reconhecimento, o outro às vezes queria um reconhecimento de um período maior ou queria o direito a algum bem que acabou sendo excluído por algum motivo. Então, normalmente, todo mundo sai insatisfeito de processo judicial. E é aí que se torna mais importante as pessoas se conscientizarem, fazerem as coisas de forma preventiva, né? Antecipada, para evitar que depois tem que discutir judicialmente. Por mais que você esteja falando que tudo gera prova, eu sei que tem gente que não gosta de ficar publicando muita coisa em rede social. Porém, não é só isso que é prova, né? Não. Tem muito mais prova. Às vezes a pessoa fica ali se preocupando, não vou postar foto no meu Instagram porque isso e aquilo. Aí quando vê, tá lá, a conta de telefone da namorada tá na casa do namorado, um monte de entrega de Mercado Livre, coisa lá naquele endereço, um monte de outras provas que a pessoa nem se dá conta que no dia a dia vão acontecendo, né? Doutora, quais os casos principais que você vê que mais geram briga entre os casais nos relacionamentos, assim, o que mais gera problema? Enquanto juntos? Enquanto juntos, assim, na sua vida, o que chega pra você? Nesse assunto que a gente tá tratando hoje, tá? De relacionamento, eu tenho recebido muitas mulheres, principalmente, incomodadas, mais no aspecto emocional, inclusive, com essa falta de regulamentação. Eu não posso dizer que eu sou casada, eu não tenho uma aliança, coisas que para as mulheres são importantes, sabe? E aí vem uma queixa sempre relacionada aos homens, assim, que o homem não tem essa preocupação, para eles geralmente não é tão importante, né? Enfim, formalizar isso, assim. Então, é algo que tem sido muito frequente, assim. E aí, é nesse momento que, geralmente, elas procuram um advogado, me procuram. E aí, eu digo, não, vamos trazer ele aqui, deixa eu explicar para ele toda a consequência jurídica que ele pode ter por não formalizar isso e vamos convencer ele, então, a formalizar. A fazer as coisas direitinho. Exatamente. Às vezes, o que falta é só um puxão de orelha aí no homem e ele já dá uma mudada. Já dá uma mudada, já leva um susto, já pensa que ela vai querer se separar se não resolver. Já dá tudo isso aí. Você viu o vídeo do Carlos Alberto que ele fala que ele dividiu metade do que ele tinha com a ex-esposa, mesmo tendo mais de 65 anos? Chegou a ver ou não? Não vi. O Carlos Alberto, ele fala num vídeo que ele, da ex-esposa, acaba falando algumas coisas dela, tal, por que separou dela e acaba dizendo, olha, eu tinha mais de 65 anos, eu não precisava dividir tudo que eu tinha, acho que por causa da idade, é isso? Não, é mais 70, tem que ter mais de 70 para se aplicar o regime da separação obrigatória. Eu acho que porque ele já tem 80 e poucos, né? E ele acho que fala, ele fala acho que é 70, e ele diz isso, eu não precisava dividir nada. E acabei dando metade para ela, porque eu quis, porque a pessoa que eu amava, tal. Provavelmente, então, ele fez isso numa questão moral mesmo, ele de repente ficou muitos anos num relacionamento com ela e entendeu que seria justo. O que as pessoas têm que também pensar é que, assim, muitas vezes uma pessoa com mais de 70 anos, às vezes ela já estava em união estável antes, essa união começou quando ela tinha 60, por exemplo, não formalizada. E aí vai se aplicar o regime da comunhão parcial de bens. Quando essa pessoa lá, depois dos 70, vai formalizar um casamento, alguma coisa, uma união estável, teria que ser pelo regime da separação obrigatória de bens. Mas no mundo fático, o relacionamento começou antes dos 70. Então daí seria possível o regime da comunhão parcial de bens. Aí tem que buscar as provas. Aí tem que buscar as provas para demonstrar assim, a nossa união começou quando ele tinha 60 anos, então o nosso regime tem que ser comunhão parcial de bens. Você, como advogada, quando é que você nota que o amor acaba? Aí é uma questão que já não é profissional, ela não é técnica. Não. Né? O amor acaba, no meu ponto de vista, no dia a dia, nos pequenos detalhes, nas coisas que o outro não muda para se adaptar, para flexibilizar, para ceder, enfim, ele não muda coisas que incomodam a outra pessoa e isso vai gerando um desgaste, um atrito e vai repercutindo em outras coisas e vai tomando uma proporção que daí tudo começa a virar problema. A falta de regulamentação vira um problema, o imóvel que ele comprou tá só no nome dele e não tá no meu, vira um problema, tudo vira um problema. Não ter uma aliança, não ter uma publicação em rede social, para muitas pessoas isso é importante, né? Então, acho que é esse desgaste do dia a dia que começa... Raríssimos casos, o relacionamento acaba por um motivo específico. Assim, não, me traiu pontualmente e acabou. Não, geralmente já está desgastado, já aconteceu. É um somatório, né? Você vai somando tudo e... Só que isso para os dois lados, mas
chegam mais queixas de mulheres para você? Sim, completamente. São as mulheres campeãs de queixas. As mulheres, elas têm mais essa questão emocional, então elas têm mais a necessidade de conversar. Eu acho que por isso procuram mais os profissionais. Eu acho que a mulher tem mais a iniciativa de procurar profissionais. Psicólogo, advogado, enfim, para se orientar. Né? A mulher já está acostumada a procurar um profissional na vida dela. Exatamente. O ginecologista faz parte da vida dela desde nova. Exatamente. Então, quando se trata de relacionamento, uma mulher insatisfeita, ela vai conversar sobre isso com a ginecologista dela, vai conversar sobre isso com a psicóloga dela, vai conversar sobre isso com a advogada, né? Vai conversar com as mães dos amiguinhos da escola. Então, a mulher fala mais, né? Quando você fala aqui que a mulher conversa mais, né? O advogado tem muito isso, né? A pessoa acaba se abrindo para o advogado, que às vezes não fala nem na família. E fala com o advogado que não conta para ninguém. Eu sempre digo, né, para advogado, médico e padre a gente não mente. Então, quando tu vai para um advogado, tu tem que ir com a intenção de realmente deixar de lado algum constrangimento, alguma coisa e se expor o que tu tá sentindo e expor o que tu precisa, o que tu gostaria para ter o teu problema resolvido. Tá, e você pega clientes que mentem para você já sabe? Sim. Você olha assim? Sim. Nós aprendemos a identificar muito facilmente quem está mentindo. E como é que se faz quando o cliente está mentindo? Você fala, tá, vamos conversar de novo? Sim, vamos recomeçar aqui essa conversa. Como é que foi bem isso aqui? Me conta, porque daqui a pouco, agora há pouco tu me contou isso, tu me falou isso, agora tu já tá falando isso. Como é que é? Vamos esclarecer. Eu preciso saber da verdade, porque depois a verdade vai vir à tona no processo e eu preciso estar com uma estratégia para poder justificar, poder defender os teus interesses, né? Então, sempre a conversa é essa, tentando esclarecer para o cliente que só ele perde se ele mentir para o advogado. Já ficou com cara de boba porque mentiram para você e você já ficou? Sim. Acontece isso? Acontece, e não é pouco. Que às vezes o cliente mente para você vai defender ele com base no que ele te falou. Sim. E de repente vem um monte de prova contrária. E aí eu falo, agora, diante disso que aconteceu aqui no processo, a gente vai ter que repensar e as nossas possibilidades, as nossas chances aqui de uma decisão favorável vão ficar prejudicadas. E aí também é um momento assim, da gente, de alguma forma, trazer para o cliente a clareza de que ele se colocou nessa situação e que agora ele também não pode achar ruim se não tiver o desfecho que ele esperava, né? Ô, Júlia, como é que é o relacionamento dos dois advogados, das duas partes? Isso para mim é sempre a parte curiosa. Porque você está defendendo o seu cliente, porém, mas você está ali para justamente causar menos dano possível em tudo, né? Mano, é engraçado porque assim, tem cliente que fica brabo porque a gente chega pra fazer uma audiência, por exemplo, e a gente chega e cumprimenta o colega advogado. Muitas vezes é amigo pessoal, cumprimenta e depois o cliente vem perguntar, tá, mas tu é amiga do advogado dele, do advogado dela e fica assim achando que os advogados têm, acho que as pessoas ficam muito com aquela coisa de filme assim, sabe, achando que os advogados, todo mundo tem que se odiar em audiência, tem que se tomar parte, né? Aquela coisa não é assim, até porque a figura do advogado, ela tá ali muito para trazer a racionalidade que a parte sozinha não teria se ela tivesse se representando. Então ele tem que ser imparcial, tem que ser mais imparcial não, né? O advogado, ele é parcial, ele tá defendendo o cliente dele, mas ali ele tem que fazer uma política da boa vizinhança e tentar manter também essa racionalidade que precisa para o caso. E o advogado consegue enxergar o problema de fora, né? Sim. E ele não está envolvido emocionalmente. Com certeza. Mas já se envolveu emocionalmente com problemas de clientes? Eu me envolvo todos os dias. Todos os dias eu sofro, todos os dias eu comemoro. Eu acho que isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil aí. Porque daí, quando você se envolve, a racionalidade, ela fica mais difícil ainda, né? Fica. Principalmente nos meus processos, né? Que são quase que exclusivamente direito de família. São processos que muitas vezes a gente fica anos com uma discussão de guarda, uma discussão de divórcio, enfim, então são anos de relacionamento com o cliente e muitas vezes em muitos processos. Eu tenho clientes que têm 6, 8 processos comigo, então a nossa convivência é muito frequente porque tá sempre falando de alguma situação ou outra. E aí tu acaba se envolvendo com a situação e com a pessoa, né? Tu acaba às vezes até se tornando amigo do cliente. Ô, Júlia, é comum as proporções da guerra entre um casal chegar em níveis tão absurdos que você e o outro, o advogado da outra parte, diz o seguinte: precisamos parar com isso?
Sim. Sabe assim, porque toma uma proporção que ela sai do controle. Sim. E aí começa a destruir família, filho. Inclusive, assim, quando eu vejo que o processo está litigioso demais, é quando eu acho que é muito importante conseguir convencer o meu cliente a fazer um acordo. As pessoas pensam assim, não, a situação é muito litigiosa, não vai dar acordo nem pensar, deixa o processo seguir. Eu penso exatamente o contrário. Acho que está muito litigioso, tem que conseguir convencer o cliente dele ceder um pouco, o outro advogado fazer o mesmo trabalho para tentar um acordo. Porque senão é um processo que vai se arrastar por anos. Vai ser uma briga que vai desestruturar uma família, vai desestruturar um patrimônio que era de um casal e agora vai ter que ser partilhado, todo mundo vai sair no prejuízo. E ninguém ganha com isso, né, mano? Então, acho que quando é muito litigioso, é essencial fazer acordo. E fora que no meio desse processo, o patrimônio não cresce, né? Não. Porque você tá com foco destruído, né? O casal tá destruído, né? Todo divórcio tem decréscimo patrimonial. Não existe assim, não é, não, o casal tem 1 milhão em patrimônio, vão sair os dois com 500 mil. Não, eles vão, de repente, ter que vender algum bem numa desvalorização para poder um pagar a parte do outro, ou vão ter que, enfim, vão arcar com custos aí de honorários, de custas processuais e tudo mais. Então, o que era 1 milhão vai deixar de ser 1 milhão. Vão pagar impostos e tudo, então... Não, fora que você tá no meio de uma guerra, você não consegue pensar em evoluir no meio de uma guerra. Não. Né? Você tá combatendo... tudo ali amarrado, tu não consegue pegar aquele teu patrimônio, aquele teu 500 mil reais, tu não consegue usar ele para fazer nada, para investir, porque tá tudo ali muitas vezes dependendo de sentença judicial, de decisão, de autorização para fazer alguma coisa, então tá tudo ali de alguma forma amarrado e a vida não prossegue, né, enquanto tu tá naquele processo. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser, combinado. Doutora Júlia Zimmermann comigo aqui, advogada da família, especialista em divórcio, regime de bens e pensão comigo no Manos Radio Show. É rapidinho. Eu já volto aqui na 92. Voltamos. Humanos Radio Show na 92. Hoje, sexta-feira 13. Sexta 13. Segunda-feira tem novidade na programação da 92. Eu não vou falar o que é. Né? Vai ficar a cargo aí de Não Cardoso. Essa programação, essa novidade é ele que vai mandar, tá? Então, segunda-feira tem novidade na programação. Fica ligado. Enquanto isso, comigo aqui, doutora Júlia Zimmermann, advogada da família, especialista em divórcio, regime de bens e pensão. Doutora, eu quero saber o seguinte, na moda agora, só se fala em bebê reborn. Nossa. Bebê reborn, quero saber se já estão dividindo guarda de bebê reborn ou não. Eu já vi aí algumas decisões de tribunais em que, né, já existem processos discutindo isso, mas assim... Vamos combinar, né? Não tem condição. Não tem condição disso. Assim, na minha opinião, é inadmissível a gente ter que propor uma ação judicial para discutir guarda de uma boneca. Sinceramente falando, não tem condição. Não, o tribunal aceitar isso evoluir, Julia. Gente, olha o tanto de processo sério que tem nos tribunais aí para serem julgados e pessoas que precisam de decisões judiciais e ter que o judiciário tá discutindo boneca. Não, é demais. Me diz uma coisa, mas perguntei pra você porque eu sei que existem casais também que dividem cachorro, por exemplo, pet. Não, e aí, é outra coisa também. Não, mas é outra coisa. Mas vivo, assim, pelo menos, né? Ainda assim, existem discussões, tá? Discussão de custódia de pet, vai ser na vara de família, vai ser na vara civil. Ainda tem, assim, os animais, eles são tratados pelo Código Civil como coisas e não como membros da família, né? Então, tem toda uma evolução ainda precisando acontecer para os animais. Aí eu concordo. Mas você já pegou a divisão de animais ou não? Sim, já fiz acordo... estabelecendo custódia compartilhada de pets, tranquilo. Não, isso aí já está bem comum. A gente estava falando aqui sobre os casos dos casais se separam, né? Essa separação. Qual o maior tempo de um processo que você já acompanhou? Você falou que tem processos muito antigos. Nossa, sim, tem processos. Não agora na minha atuação como autônoma, né? Mas no escritório onde eu trabalhei, a gente tinha um inventário que estava tramitando há 42 anos. Então, é muito tempo. Caraca, Júlia. 42 anos. E é uma coisa... E assim, inventário é uma coisa que tem tudo para se arrastar, porque é um procedimento... Agora tá menos complexo, mas ele é bastante complexo, burocrático, enfim. E aí, assim, geralmente envolve um tanto significativo de pessoas e às vezes de patrimônio também. Então tudo isso vai
No meio do caminho, muitos herdeiros às vezes também vão falecendo ou vão se tornando, enfim, incapazes. Às vezes tem ali uma interdição, situações que vão acarretando. É caótico isso. É caótico. É o pior processo de todos, assim? Ou tem coisa pior do que o inventário? No meu ver, na área de família e sucessões, é o processo que tem maior probabilidade de se arrastar. De dar dor de cabeça, em sentido de complexidade. Mas ao contrário também existe, por exemplo, tem processos de separação que chegam para você, né? Que na primeira avaliação você olha, poxa, isso vai ser complexo, e de repente é mais tranquilo do que você imagina, ou não? É sempre difícil? Totalmente. Às vezes é uma situação extremamente litigiosa, conflituosa, com situações graves. A gente protocola o processo judicial, nem tenta, às vezes, um acordo antes. E quando vê na primeira audiência ali, né, é praxe nessas ações de família, a designação de uma audiência conciliatória. Então, às vezes, na audiência conciliatória, todo mundo vai desarmado, todo mundo já vai também com pressa de resolver por N motivos, e aí acabam fazendo um acordo, e o que parecia que ia ficar anos para o judiciário decidir, eles mesmos entraram em um acordo, e aí maravilha para todo mundo. Vida que segue. Vida que segue. Mas geralmente você já viu, por exemplo, uma das partes abdicar de muita coisa para resolver o problema? Sim, é comum mesmo. De tudo. É comum? Uhum. Não digo que é comum, mas assim, é frequente, acontece. Às vezes a pessoa tá tão saturada do relacionamento que chega no escritório e fala assim, eu só quero assinar, só quero resolver, pode ficar tudo com ela, eu pago o que ela tá pedindo de pensão. O homem mesmo assim, diz, vai? Muitas vezes sim, em alguns casos sim. Já deixa carro, deixa casa, deixa tudo, aquela história... Só sai com a roupa... Do corpo, literalmente, e não... Tá, e tem casos também que você fez o divórcio, fez tudo isso aí, o casal voltou. Sim, acho que eu comentei sobre isso na minha outra entrevista. Eu já fiz Júlia, o segundo divórcio do mesmo casal. Para, Júlia. Daí também tá de brincadeira tambem. Agora eu tô só na expectativa se vão reatar de novo ou não, mas eu acho que agora não. Não, né? Não, tem sim. Tá, e o segundo foi pior que o primeiro ou não? Geralmente né? Porque ele já começa errado, já começa desgastado, já começa com... Tá, e você já fez divórcio da mesma pessoa com casais em relacionamentos diferentes? Desse cliente com o cliente A com a fulana B, o cliente A com a fulana C. Não, acho que não. Sabe assim, da mesma figurinha ter se divorciado com... Não, tipo Fábio Júnior. Eu já fiz mais de uma vez, inclusive, um divórcio da pessoa com o primeiro marido, enfim, e depois o contrato de união estável dela do novo relacionamento. Aí assim, vai virando a advogada da pessoa pro resto da vida. Advogado tem isso também, né? Advogado é igual barbeiro, você meio que não troca, né? Tomara que não, né? É o que a gente quer. Não, mas advogado, depois que você começa, acho que você pega tanta confiança que você não... Advogado, assim, tu precisa confiar no profissional e tu precisa seguir a orientação dele, seguir o plano que ele traçou pro caso, pra ti, pra tua vida, enfim, e se apegar naquilo. E não dá pra ficar pipocando de um lado pra outro, porque tem estratégias diferentes, não significa que uma tá certa, a outra tá errada, mas são estratégias diferentes, e aí quando o cliente fica nessa pipocando de um lado pro outro, muitas vezes quem quer fazer tudo não faz nada, né? E outra coisa também, acontece de você dar uma opinião, né? Quer dizer, emitir uma opinião profissional com base num problema, e o seu cliente, por teimosia, por dizer, não quero, não vou seguir, e você já sabe que vai dar M, você já sabe, você fala pra ele, isso vai dar problema, e dá problema. Sim, essa semana eu quase enlouqueci com uma situação dessa no escritório. É uma coisa assim que acontece, é bem isso, a gente dá uma orientação, muitas vezes, principalmente nesses temas relacionados ao direito de família, o cliente muitas vezes interpreta como um conselho, uma conversinha, uma coisa, ele não leva a sério que é uma orientação jurídica, técnica. E ele vai e faz o que ele tá com vontade de fazer, e às vezes, né, como normalmente acontece, eu já consigo presumir que aquilo dali vai dar problema, e de fato dá, e essa semana deu, e aí tu tem que pegar o cliente e falar, vice, eu te falei que era pra... Porque assim, aí nesse momento a gente precisa demonstrar para o cliente que ele, por não seguir a tua orientação, teve algum tipo de prejuízo financeiro, enfim, emocional, o que for, processual. E aí é nesse momento que a gente tem para fazer com que o cliente aprenda a lição e na próxima vez nos escute. Tá, e acontece também de um processo não sair exatamente como o cliente gostaria, dele olhar para você e dizer a culpa foi sua?
Nunca me aconteceu. Chega nesse nível assim. Não, nunca me aconteceu isso. Mas assim, a gente percebe que o cliente muitas vezes ele fica com a dúvida. Será que foi pelo advogado ou será que foi pelo juiz? Ele fica buscando um culpado pela decisão não ter sido como ele queria. É que, por exemplo, você como advogada, você tem que ler tudo. Você tem que ler o cliente, você tem que ler a história, você tem que ler o outro advogado, você tem que ler outra parte, você tem que ler o juiz. As sentenças, você tem que, quer dizer, é um conjunto de leituras que você tem que fazer para tentar chegar num consenso. As pessoas pensam que por processo ser uma coisa, um documento, uma coisa documentada, as pessoas pensam que é muito objetivo, que é muito pragmático, né? Não é e isso. E não é porque primeiro que quem vai decidir é uma pessoa, não é um computador. Então ele vai ali. Ainda não é um computador, né? Ainda não é. Tá. Ele vai formar o convencimento dele e que não necessariamente, embora devesse ser, mas não necessariamente com base naquilo que ele está lendo, e sim com base naquilo que ele observou em audiência, observou a partir do comportamento das pessoas durante o processo, o que fizeram, o que não fizeram. Então, isso o cliente não enxerga, os clientes não enxergam, né? Que não é algo tão... Não é um cálculo matemático, é uma coisa muito mais subjetiva. Não né? é uma construção perfeita, né? De um processo, né? O juiz fala com as partes durante o processo, é muito normal isso? Ele sempre fala ou não? Em audiência, depende muito do juiz, assim, do jeito dele, né? Mas em audiência, muitas vezes, eles acabam tendo um pouco mais de contato, mas... É quase que exclusivamente na audiência, se ela tiver, porque nem é todo processo que tem audiência, né? Às vezes não tem, mas por quê? Eu achei que todos tinham. Não, porque às vezes não há necessidade, ou pelo tipo de processo, pelo tipo de matéria que está sendo discutida, não é necessário fazer audiência. Geralmente é quando o pau tá pegando que tem audiência, ou não? Por exemplo, processo de direito de família, geralmente tem audiência, quase sempre tem. Tem audiência conciliatória, que é a audiência inicial, e aí depois disso, muitas vezes tem audiência para ouvir testemunhas. Agora, se a gente for falar de processo em que só se discute direito, por exemplo, e não se discute fatos, muitas vezes o juiz dispensa a designação de audiência. Ele não acha necessário para formar o convencimento dele, porque o convencimento dele está muito fundamentado no que a lei prevê e muito fundamentado em documentos já anexados ao processo. Entendi, ou seja, ele já vai lá e despacha. Vai lá e decide, dá a sentença e acabou. E acabou. Mas tudo pode ser, você pode recorrer de tudo ou não? Não, como é que funciona? Não é claro que a nossa legislação prevê, né, as hipóteses ali de recurso, então geralmente existe algum recurso para alguma decisão com a qual tu não concorde, mas nem toda decisão ali de imediato, pelo menos de imediato, pode ser discutida em recurso. Tipo, pensão alimentícia, dá para recorrer? Dá. O juiz estipulou um valor lá, peraí, não gostei, quero uma revisão disso. Dá, porque a pensão alimentícia, ela é regulamentada em tutela de urgência, né? Ela não, como a criança que precisa da pensão alimentícia, não vai esperar daqui 3 anos o processo ser sentenciado para começar a receber pensão. Então, já de imediato, o juiz fixa um valor provisório. Contra essa decisão, quem não concordar, pode interpor, né, um agravo de instrumento. Aí vai lá para o Tribunal de Justiça para reanalisar. E isso pode demorar. Pode demorar, mas da mesma forma, por essa questão da urgência, é analisada com uma certa preferência, assim. Mas ainda assim, quando a gente fala assim, não, vai ser analisado relativamente rápido, a pessoa acha que é de um dia para o outro, o cliente acha. Não é? Vai pegar hoje e olhar para amanhã, né? Alguns meses, assim. Eu te perguntei se o juiz entrevista as partes, porque eu sei que muitas vezes o cliente, tomado por emoções, fala o que não deve, né? E no calor do momento fala muita coisa que não deveria falar. É normal acontecer isso também em audiência? Sim, normal. E eu fico, às vezes, cutucando o cliente, fico sinalizando, tipo assim, deixa que eu falo, para de falar, porque vai se empolgando e vai falando coisas que não são assim interessantes de serem faladas, né? Não são adequadas por momento. Pelo menos não naquele momento. E aí o cliente, voltamos nessa questão da emoção, né? O cliente está muito tomado de emoções, então ele se altera, ele já tem um comportamento um pouco mais ofensivo com a parte contrária, e aí a gente, como advogado, tem que controlar ali a situação. Tem ofensa? Rola muita ofensa no tribunal? Às vezes rola mesmo, pau pegando? Nas audiências de família acontece. É mesmo, cara? De sair no tapa, às vezes. Para. Acontece. Programa de TV, Márcia mesmo, uma bufetada pegando. Acontece. Aí daí tem que chamar o quê? Chama segurança? Te separa? Geralmente separa, tira alguém da sala de audiência, o juiz ali já dá uma
uma dura nas partes, tira alguém da sala de audiência, às vezes chama o guarda do fórum para dar uma balaiada, né? Quer ver quando na audiência tá a atual e a ex. Conte-me mais sobre isso. Qual esse balaio? Assim, contar as duas juntas no mesmo processo? Assim, porque assim, às vezes a audiência é uma audiência de divórcio, por exemplo, teria que estar o ex-casal, né? E às vezes um dos dois resolve levar o atual de acompanhante já casou, no fórum. Sei lá, assim, já tá. Hoje o fórum limita muito a entrada de pessoas, né? Tu tem que passar por um cadastro ali, o que tu veio fazer aqui no fórum. Então, normalmente quando a pessoa não tem nenhum vínculo com o processo, não é parte ou testemunha, eles não deixam mais entrar. Tá. Mas antigamente então, era entrada quase que livre no fórum, e aí era muito comum sogra, sogro, tio, balaio. Ir pra audiência, não, vamos comigo pra me acompanhar. E tava a ex dentro da sala de audiência e a atual no corredor. Mas daí também já é pra dar confusão mesmo, né, João? Quem merece uma camaçada de pau é quem resolveu levar, quem levou, né? Mas às vezes leva justamente pra dar uma incomodada, não é? Uma provocada, sim. Sempre tem, né? Sim. Tá, e as mulheres se arrumam mais nas audiências de divórcio? Sim, é engraçado que a mulher geralmente vai toda emperequetada, vai no salão fazer escova, vai fazer a unha, e o homem, principalmente quando tá discutindo pensão, vai acabado com a pior roupa dele. Ele acha que isso vai mudar a opinião do juiz, né? Ele acha que o juiz já não viveu aquilo 1 milhão de vezes, né? Não, e assim, mano, a gente tá falando aqui e as pessoas acham que assim, não, isso não pode acontecer. Mas acontece. Eu, assim, é muito comum a gente ver assim. O cara vai sujo, maltrapilho, isso tudo arrebentado. Não, e falam, hoje é audiência, eu agendei pra ir no salão, né? A mulher, eu agendei pra ir no salão, pra ir na audiência. A mulher já não vai assim também, Ju, pra não dar uma cutucada no cara? Sim, olha o que você perdeu. Sim. Não tem um pouco disso? Ou porque ela ainda tem esperança de reatar, ou porque ela quer, dar essa pisada, assim, olha o que... Geralmente as mulheres demoram mais pra aceitar o final de um relacionamento? Dói mais pras mulheres do que pros homens? Geralmente a mulher é mais, eu acho que ela sofre mais e ela demonstra mais esse sofrimento, assim, mas eu acho que o homem, ele demora mais pra superar, assim, eu acho que ele não demonstra, para ele é mais difícil superar, justamente por um comportamento, um histórico aí mais machista, não perdi, enfim, né, mas a mulher eu acho que ela se expressa mais. A mulher pra mim, ela demora mais pra superar, só que quando ela supera, ela parece que nem olha mais pra trás, né? O mundo, ela tem isso também, né? Quando ela diz acabou, agora eu não choro mais, O que eu percebo, assim, que é quase que unanimidade. A mulher é a primeira a sofrer, ela sofre no começo. Porque a mulher tem essa necessidade de se sentir segura, de ter uma relação estável, de estar num relacionamento. Mulher idealiza mais as coisas, né? Um casamento, filhos, enfim, maternidade. Então acho que ela sofre mais quando o relacionamento acaba. E logo depois não, mas quando ela supera, é bem o que tu falou, eu acho que ela supera mesmo e parte pra próxima, assim. O homem, eu acho que ele no começo acha assim, agora fiquei solteiro, que bom. Aquela chata parou de pegar no meu pé, não vai mais pegar no meu pé com isso daqui. Vou ficar solteiro, vou curtir minha vida. E aí, nesse meio tempo, a mulher supera e vai às vezes pra um novo relacionamento. E ele constata, opa, eu tô sozinho, ela já seguiu a vida dela e tal. E aí eu acho que ele dá um baquezão, né? Aí eu acho que o homem no começo ele fica bem e ele sofre depois, assim. Mas sabe que é muito ruim, por exemplo, quando você tem casais, amigos, que um casal se separa. É muito ruim isso. Que daí entra um solteiro no meio do bando e aí separa e quebra os amigos. É terrível isso. Sim, é complicado porque assim, aí tem ali 4 amigos, né? 2 casais. Aí um deles se separa. Os outros ficam, e agora chamo ela com o ex, chamo ele com a atual, fica uma coisa, né? Fico amigo de quem, né? Fico amigo de quem? Não, é terrível isso. E às vezes o homem fica amigo do homem e a mulher fica amiga da mulher, mas aí aquele ex-casal não se tolera mais, não vai estar mais no mesmo ambiente. Né? Existem casais que se separam e continuam sendo amigos? Nossa, eu conheço muitos, assim, que de verdade, assim, que tem um amigo nosso que a mulher dele, a ex-mulher cuida das finanças dele. Ele disse, não, cara, ela cuidou a vida toda, eu cresci por isso. Ela sempre cuidou melhor que eu e ela continua cuidando. Acho isso muito legal, assim, então, é um sinal de respeito e reconhecimento, né? É comum, sim, às vezes vão no escritório juntos para resolver o divórcio. Se separaram ali, decidiram pôr um fim na relação, estão
amigos, tá tudo bem, vão juntos para fazer. Maturidade, né? Maturidade. Agora, quando tem traição, aí complica também, né? Complica. Aí, quando tem traição... É isso que eu sempre digo assim, quando vai casar, quando vai escolher um regime de bens e tal, tu não sabe por qual motivo e como vai ser uma eventual separação. E às vezes vai ser por uma traição, por exemplo. E aí numa traição, eu acho que uma traição muda muito, né? Muda o rumo que esse possível divórcio, como vai ser esse possível divórcio. Então, é bem complicado, assim, é uma coisa que quando há uma situação pontual de traição ou de uma violência, alguma coisa assim, é outra forma de tratar e outra forma de conduzir esse divórcio. Que daí são quebras de confiança, daí aí você tá mexendo em outra coisa, né? Sim, e assim, muitas vezes ainda tem sentimento, porque quando é um desgaste da relação, normalmente, muitas vezes é mútuo, assim, é quase que os dois vão se acostumando com a ideia de terminar o relacionamento. Agora, quando é uma traição, por exemplo, às vezes para quem foi traído, tava tudo bem. A pessoa gosta do marido, por exemplo, gostaria de continuar junto, e aí o marido vai e trai. E aquela pessoa, ela não consegue assimilar de imediato que ela agora vai, de repente, ter que se divorciar, né? Aquela loucura, né? Mas o que dói é a palavra divórcio, essa palavra machuca? Sim. Mais do que a ação de se divorciar? Eu acho que não é nem a palavra divórcio, eu acho que é o ato de assinar o divórcio, é o mais difícil. A assinatura mesmo? Assinar o acordo, por exemplo. Porque na hora que você assinou, meio que acabou, é isso? É quase que emblemático, eu vou lá assinar meu divórcio hoje. As pessoas sofrem com isso. Assim. Mas ninguém idealiza isso, né? Não. Você não constrói nada. Olha só, existem casos de que o casal adquire junto, e por isso, por ter adquirido, o homem ficou rico, alguma coisa assim, ele muda com ela. E é normal isso também, quando adquirem muitos bens? Sim. As mudanças vêm também? As mudanças vêm tanto no sentido de aquele que ascendeu financeiramente e patrimonialmente, muitas vezes ele fica mais autoconfiante e ele se aproveita de uma certa forma dessa autoconfiança ou desse poder de estar por cima, e muitas vezes, dependendo do caráter, da índole dele mesmo, ele acaba diminuindo, menosprezando geralmente a mulher, né? Geralmente é esse o cenário. O dinheiro sempre revela o que as pessoas têm de melhor ou pior, né? Exatamente. Se você é bom, o dinheiro vai deixar você melhor. Se você é ruim, vai deixar você pior, né? Exatamente. Isso e no casal, com certeza, né? Não, com certeza. E aí começa a acontecer, em muitos casos, essa situação da mulher começar, da outra parte, que é geralmente a mulher, começar a se sentir diminuída, começar a se sentir desprestigiada no relacionamento. Humilhada em todos os sentidos, né? E muitas vezes, assim, passou a se dedicar muito para a maternidade, às vezes não teve, por mais que ela ainda trabalhe, exerça a atividade profissional dela, mas muitas vezes não com tanto afinco como seria ou como era quando solteira, antes da maternidade e tudo mais, né? A mulher acaba em algum momento tendo que dividir a atenção dela. Não que o homem não faça isso, mas isso é concentrado muito mais na mulher, esse cuidado do lar, do marido, dos filhos e... Júlia, um homem que não cuidou uma tarde, não precisa ir muito longe, tá? Se eu faço desafio para qualquer pai, cuide uma tarde da casa e dos filhos, sem a mãe, sem a sua mãe, a sua tia, a sua avó, sem uma empregada, sem uma babá. Você cuide uma tarde só da sua casa e dos seus filhos. Depois daquela tarde, você vai valorizar sua esposa pro resto da sua vida. Com certeza. De verdade. Você não precisa ser uma semana, porque às vezes a mãe vai cuidar de um filho anos, vai cuidar da casa por anos. As responsabilidades de uma mulher são muito além do que um homem compreende. O homem só valoriza quando ele entende que ele passa por aquela loucura que para ele é um inferno. A mulher passa por aquilo todos os dias. Mano, eu vou te falar uma situação muito comum. Pais fazendo questão de regulamentar no acordo ou na decisão judicial o direito às férias dos filhos. Eu quero que nas férias da escola ele fique metade das férias comigo. Aí eu já começo, mas vamos dividir aqui. Então vamos colocar alternância semanal para a criança. Janeiro e fevereiro, a criança não vai ficar janeiro inteiro com a mãe e fevereiro inteiro com o pai, né? Sem ver o outro. Então vamos alternar semanalmente. Dito e feito que sempre acontece.
A criança vai pro período de férias com o pai, às vezes acaba ficando a cada 15 dias, a alternância, vai pro período de férias com o pai, dá 2, 3 dias. O pai. Ah, eu tô doente, vou te devolver. Ah, eu não tô dando conta, vou te devolver. Ah, ele tá chorando muito, vou te devolver. Não dá conta de ficar. Uma coisa que ele insistiu que queria, dá vontade de falar assim, tu quer as férias? Então tá, então vamos regulamentar, depois tu volta aqui, tu me conta como é que vai ser essa tua experiência. Porque normalmente... Não aguentam. O homem não dá conta. Não. Ele não dá, ele acha que tá por cima, mas ele não dá conta. Sabe, São raros. De criar filho, assim. Eu sei porque eu tenho 2, um de 6 anos e 6 meses. E eu falo pra você por experiência, assim. Às vezes eu fico por uma tarde, né, pra fazer alguma coisa, Ju, é caótico. O homem, ele é tudo diferente pro homem. Não tem aquele instinto natural, né, materno, assim. É tudo diferente. E aí o homem começa a valorizar muito mais aquilo, sabe? Assim, o cansaço de uma mãe que acorda de hora em hora à noite para dar mamar, que ele não vê. Ele não vê essas coisas, sabe? Assim, um filho doente, para ele tudo é mais prático, sabe? Assim, o homem é diferente. E assim, e tomara que pelo menos quando isso acontecer, que pelo menos esse homem consiga valorizar como tu está falando, porque também tem muitos casos do homem que, mesmo daí constatando a entrega daquela mãe, daquela mulher, ainda assim não valoriza. Não respeita, não... Doutor, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer sempre o papo. @ADV Júlia Z. Fácil. Fácil. Obrigado, doutora Júlia. Obrigada pelo convite. Sempre prazer, doutora Júlia Zimmermann comigo, advogada da família, especialista em divórcio, regime de bens e pensão aqui no Humanos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. A música nos conecta.